bom poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Que coisa maravilhosa é poder vir tributar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu já falei várias vezes aqui, eu não tenho lutas. Até porque eu fiquei um amigo de Jesus muito confiado. Entendeu? Descobri que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E que eu posso contar com ele. Ele guerreia as minhas guerras. Ele faz frente, ele toma o meu lugar. E eu então aprendi e compreendi e adquiri entendimento. Fui agraciado por uma ciência espiritual que eu sou bem pequeno, que eu sou fraco, que tem coisas que eu não consigo. E às vezes não são coisas grandes, não. Tem coisas pequenas que mesmo assim eu não consigo realizá-las com a minha força. Mas dentro dessa ciência também tive a visão de que Ele é Deus, de que Ele é forte, de que Ele está entronizado nos céus. Ele pode todas as coisas. E desde então, não poderia ser diferente, ao menos é o que eu penso, porque então eu seria alguém muito tolo se eu não contasse com Jesus para tomar o meu lugar e agir por mim e realizar todas as coisas no meu lugar. De sorte que nesse processo eu posso dizer que compreendi o que o apóstolo Paulo falou e passei a não viver mais. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo agora nessa carne aqui, já não é mais minha, mas ela está aqui a serviço do Rei Jesus. E a vida então que vivo na carne, pela fé no Filho de Deus. Então tem sido maravilhoso, tenho descansado nele, em seus braços é o meu descanso. Nele eu tenho me regozijado, nele tenho me alegrado. E o que eu posso dizer para vocês é que como é bom se entregar a Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é fazer essa entrega. Ó, Jesus, sabe uma coisa? Tu é melhor do que eu, tu sabes mais do que eu, tu tem mais poder do que eu, tu é maior do que eu. Tu és Deus. E eu sou homem, uma criatura. Então é o seguinte, Senhor, eu agora me entrego para Ti. Cuida de mim, guia meus passos, ilumina meu entendimento, faz em mim tudo o que Tu queres fazer. É isso que eu tenho feito. Simples assim, muito simples. E a vida tem sido maravilhosa. Então digo para vocês, todos vocês que ainda não estão experimentando aquele alívio de alma, aquela paz no coração, aquela energia espiritual para batalhar as batalhas, mas de cabeça erguida, sabendo que estão indo à batalha, mas já são mais do que vencedores, porque não vão sair derrotados, porque não vão ser vencidos. Todos vocês que ainda não estão experimentando isso, entregue-se a Jesus totalmente. Se entregue de coração. Busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo intimamente. Façam com ele uma amizade e desenvolvam essa amizade
através de intimidade, de tempo de qualidade com Ele, de conversações sinceras. Contem dos teus sentimentos, dos seus sentimentos a Ele. Falem de tudo, das vossas alegrias. E se tem alguma tristeza, alguma ferpinha, alguma raizinha, entende, amarga, ou um espinhozinho que tem ferido a vossa alma, contem para Ele. Conversem com Ele. Não precisam ter medo de falar das suas fraquezas também. Pode falar. Ele não está buscando fortes. Ele é forte. Você pode dizer: Jesus, eu sou tão pequenininho, tão fraquinho, Jesus, mas eu queria ser teu amigo. Queria ser teu amigo. Eu tenho uma vontade de ser teu amigo. Você vai ouvir a sua voz. O Espírito Santo levará você a ouvir a voz deste bom pastor, que vai convidá-lo. Vem, segue-me, ovelhinha minha. Vem após os meus passos. Eu vou te esclarecer, eu vou te abrir o entendimento, eu vou te iluminar, eu vou lançar sobre o teu entendimento a verdadeira luz, a luz da ciência espiritual. Eu lançarei as minhas palavras sobre ti. Eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Você é convidado a vir fazer parte de toda a comunidade dos meus amigos. É isso que Jesus vai dizer para você, se você se entregar. Eu estou dizendo isso porque Ele fez para mim. Ele fez em mim. E Ele está realizando em mim essa obra maravilhosa de esclarecimento, de força, de regeneração. Porque Ele vai nos regenerando, vai mudando o nosso ser. Né? Tem até uma canção que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. E é uma verdade maravilhosa. Amém? Fique com essas palavras. Eu, antes de ir pregar, eu vou... Já está gravando lá, Diego? Tá bom, o pessoal que está lá em casa, então, serve para eles também, né? Mas, antes de eu pregar, eu quero aqui parabenizar. Primeiro, na pessoa da irmã Ana. Ela está lá na escola? Está atendendo as crianças. Mas o Emiliano está aqui e vai passar para ela. O Emiliano é seu esposo. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Ana, que assumiu a liderança das irmãs que se reúnem para a oração e uma vez por mês realizam aqui um evento, um encontro de mulheres. Que eles deram o nome Mulheres com Propósito. Então se reúnem aqui e é ministrada uma palavra e eu recebi assim boas novas, né? Que estava uma bênção nesse sábado aqui nesta casa. Agradeço as demais irmãs, eu não vou nomeá-las, mas todas as irmãs que se colocaram junto da irmã Ana e deram apoio a ela e trabalharam e vieram aqui, enfeitaram a casa, colocaram as mesinhas, e as irmãs que trabalharam trazendo aí alguma coisa para servir num cafezinho, um chá, né? Trouxeram bolo, cuca, lembrancinhas, e todas essas pessoas eu quero agradecer aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Paulo, o apóstolo, já disse que não é vão o vosso trabalho no Senhor. O Senhor recompensa vocês. Ele há de abençoá-las cada vez mais. Amém? Quero já, aqui também, pedir que as irmãs que não têm cooperado, por várias razões, entre elas, algumas que, quem sabe, queriam fazer de um jeito ou de outro, ou que tiveram ideias e em um momento qualquer não passou essa ideia conforme o seu desejo, não desprezem o trabalho que está sendo feito. Vem participar, vem dar apoio. Entende? Vem cooperar, vem fazer parte. Nós somos uma comunidade, nós somos irmãos. Certo?
E tem lugar para todo mundo. Então, venha participar, venha fazer parte desta obra maravilhosa na liderança hoje da irmã Ana, né? Até que Deus queira. Que é assim que funciona. É igual eu aqui. Por enquanto estou liderando. Mas pode chegar daqui a pouco outro vir assumir o meu lugar, né? Porque Deus sempre vai ter alguém para nos substituir Ele vai nos movendo, vai fazendo a obra, certo? Estamos aí fazendo discipulado 1 a 1, que eu também tenho me alegrado muito com o trabalho dos irmãos que já estão sendo discipuladores, né? E tenho visto a progressão, a frutificação dos irmãos que estão se dedicando 1 hora por semana para estudarmos juntos a palavra e crescermos juntos no Espírito, né, irmão Chico? Juntos a gente tem se alegrado, tem se regozijado em Deus. Samuel falou hoje aqui, é muito prazeroso quando chega segunda-feira e fim de tarde eu estou com ele lá. Emiliano, nós temos as sexta-feiras ou sábado, nós temos uma flexibilidade aí por causa do trabalho dos dois. Mas tem sido maravilhoso. Nós temos tido momentos cheios da graça do Senhor. Você que ainda não está sendo discipulado, você que ainda não está fazendo parte do discipulado, você deve orar para Deus dar um discipulador para você. E junto você pode botar o nome numa lista, que à medida que nós formos liberando irmãos para discipular, a gente sabendo que você tem esse desejo também, vamos incluindo você. Que a ideia é que todos nós aqui nesta casa estejamos ligados um ao outro, discipulador e discípulo. E chegou outro, o discípulo vai ser discipulador. E assim todos podem cooperar na obra do Senhor. Podem não, devem. Porque este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Por isso ele deu os ministérios à igreja. Não pense vocês que Jesus salva a gente para a gente ficar aqui sentadinho nas cadeiras aí, cantando Cristo para mim, Cristo para mim. Isso é de um egoísmo sem tamanho. Entendeu? Jesus nos salva para nós frutificarmos para o seu reino. Ele nos salva com a finalidade de nos fazer ministros, todos nós. De sorte que a igreja é uma nação sacerdotal. Todos na igreja são sacerdotes ou sacerdotisas. Todos. Todos na igreja devem aprender a orar. Todos na igreja devem aprender a interceder pelo seu próximo. Todos na igreja devem aprender de Jesus e ensinar o que aprendeu. Devem testemunhar de Jesus. Devem passar o ensino de Jesus para adiante. Jesus não chamou a gente só para vir participar assim como um membro passivo da congregação. O Senhor nos quer ativo. O Senhor nos quer agindo. O Senhor nos quer como ministros dele, dispenseiros da sua graça. Amém, queridos? Então você que ainda não tem um discipulador, você pode procurar o irmão Jair, pode procurar a irmã Gui, que eles estarão anotando o seu nome. O seu nome vai ficar numa lista. É um processo um pouquinho lento, porque primeiro nós temos que formar uma pessoa para depois ela assumir outra, né? Porque não dá para a gente formar todos de uma vez só. Então, é um processo que às vezes, no mínimo, demora 20 semanas para começar a discipular. Então, um discípulo entra, ele começa, passa por 20 lições, 20 aulas depois, ele está em condição de começar a fazer o mesmo discipulado com alguém, certo? Então, você que ainda não tem um discipulador, dê o seu nome para a irmã Gui ou para o irmão Jair, e aí nós vamos, orando a Deus, encontrar alguém para ajudar você, para estar ao seu lado, acompanhar você no seu crescimento espiritual. Ah, irmão Adilson, mas eu já sirvo a Jesus há 30 anos. Eu me assustei quando eu fui fazer discipulado com os crentes mais antigos. Porque eu descobri uma religiosidade tão grande neles. Eu descobri tanta caca. Entende?
obreiros que ficam pregando e falando, mas não vive bem com a esposa. Eu cheguei a encontrar no discipulado, irmãos, ministros de casais que estavam para se separar. Você já parou para pensar? Foi aí onde Jesus me despertou e disse: cuida. Conversa com eles, põe eles sentado, olha no olho, assim, ó. Aprendam junto, conversem junto da vida. Repartam, abram o coração. E vamos consertar. Então tive comigo, neste período, lembrando os irmãos que eu não faço discipulado só com pessoas daqui. Certo? Tive junto de mim pastores e obreiros que abriram o coração e eles precisavam de tratamento. Precisavam de orientação, de conselho. Precisavam de amor. Porque muitos líderes no meio evangélico não se abrem porque tem medo de o seu nome ir para a lama. Então precisa alguém que os ame profundamente e que guarde os segredos. Porque também não pode se abrir a vida para qualquer pessoa que não tenha compromisso. É preciso que um discipulador seja uma pessoa comprometida em primeiro lugar com Deus, que produza o fruto do Espírito, e depois comprometida com o irmão com quem ele convive. Porque se você não puder confiar em mim, então eu não sirvo para ser um ministro do Evangelho. E assim sucessivamente, nós precisamos ser pessoas diferentes. Eu sugiro que todos vocês participem da quarta-feira, a segunda reunião que temos. Eu tenho dito que é reunião para discipuladores, mas em potencial todos aqui vão ser discipuladores. Então você deve vir na reunião de quarta e participar do segundo estágio, que nós agora, a reunião de quarta, ela vai até às 20h45, tem aberto espaço para um cafezinho, e logo em seguida nós temos 30 minutos onde nós estamos instruindo os irmãos. Eu, na verdade, quando terminar o estudo do Evangelho de João, eu pretendo fazer às quartas-feiras ensino objetivo, entende? Para todos os discipuladores, compreendendo que cada irmão, porque o ensino para o discipulador nada mais é do que levar o cristão, que ainda não é discipulador, à maturidade, para ele saber como agir, para ele saber como atuar em relação ao outro irmão. Então eu convido todos vocês a participar das quartas-feiras, porque são ensinos que você vai levar. Você é líder. Então eu iniciei dizendo, é para os líderes. Mas na verdade depois o Espírito Santo me tocou. Ele disse, mas todos vão ser líder a Deus, se todos já são líderes em algum lugar da vida. E liderança é algo que se aplica no lar, se aplica no trabalho, se aplica na escola, na igreja. Então acabei entendendo que o ensino é para todos. Então todos vocês estão convocados a participar dos ensinos de quarta-feira e espero que esta casa esteja tão cheia quanto está aqui hoje à noite. Amém? Agora eu quero falar uma palavra cujo tema que eu quero tratar é uma frase de um versículo, o versículo 23. O tema é, nunca vos conheci. Não se assuste. Nós vamos tratar aqui de uma forma profunda do que é servir a Deus de verdade e o que não é servir a Deus. Certo? Se eu perguntar aqui essa noite, olha, quantos aqui conhecem a Jesus? Eu penso que todos vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar, quantos conhecem a Jesus? Penso que todos vão levantar a mão. Mas nessa noite eu não quero simplesmente falar de nós conhecermos a Jesus. Eu quero falar de Jesus nos conhecer. É diferente hoje. Entendeu?
Num certo sentido, todos nós achamos que conhecemos a Jesus, porque ouvimos a palavra de Jesus, ouvimos a história de Jesus, ouvimos tudo a respeito de Jesus. Mas a questão aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração não é essa. Jesus te conhece? Jesus me conhece? Nós temos tido aí um relacionamento com Ele ao ponto de ser conhecido por Ele? E para esta mensagem eu quero basear os argumentos no texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e os versículos 21 a 23. Mateus 7, versículos 21 a 23, que nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo que o fato de chamarmos Ele de Senhor e de dizermos que Ele é Senhor, não nos garante entrada no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que garante a entrada no reino dos céus não é chamá-lo de Senhor. Não é dizer que Ele é Deus. Certo? É preciso eu fazer a vontade de Deus. E ele continua: muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do juízo. O dia em que o Senhor há de julgar todos os povos. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, eu profetizava no teu nome. Olha só. E em teu nome não expulsamos demônios? Vê que coisa interessante. Os caras vão estar falando para Jesus. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja que coisa interessante, eles fizeram. Eles tinham tanta convicção que eram de Deus, porque eles olhavam os sinais que eles mesmos realizavam para o povo. Tudo bem, vamos adiante. E então, Jesus está falando, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Veja que coisa interessante, que coisa antagônica, que choque. Quer dizer, eu nunca vos conheci. E aí ele vai concluir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma tradução mais aperfeiçoada coloca essa última frase da seguinte maneira: apartai-vos de mim, vós que não obedeceis à lei de Deus. Porque a iniquidade é pecado, o pecado é desobediência à lei. Todo aquele que desobedece às leis de Deus comete pecado e, consequentemente, é um iníquo. É aquele que anda tortuosamente, sem a direção da palavra do Senhor. Bom, primeiro o que me chama a atenção aqui é que Jesus fala dessa turma que eram religiosos, que conheciam os evangelhos, que faziam partes de ministérios, que divulgavam a palavra, que anunciavam o nome do Senhor, que propagavam os ensinos de Deus, e que fazendo isto, oravam por enfermos, expulsavam demônios e se pregavam, profetizavam. É interessante porque não cabe aqui a argumentação de que eles falaram que fizeram, mas não fizeram. Não, não. Jesus não contesta os seus feitos.
Jesus não traz nenhuma contestação, não diz assim, é mentira de vocês. Vocês não fizeram, vocês não realizaram. Pelo contrário, Jesus não questiona isso, deixando para nós a ideia de que tem realmente um grupo de pessoas que profetizam, e eu posso usar aqui dentro da palavra profetizar, pregam a palavra, anunciam o evangelho, pregam a palavra de Deus. Tem um povo que usa do nome do Senhor, que aponta para o céu e diz que tem um Deus no céu, um Deus que é Senhor, um Deus que é sobre tudo, um Deus que domina todas as coisas, um Deus que é rei, um Deus que está entronizado. Eles pregam isso, e isto é verdade. Isto é verdade, não tem que questionar. E aí eles dizem para Jesus, mas, Senhor, nós também, pelo poder do teu nome, nós expulsamos espíritos malignos, expulsamos demônios. Nós libertamos pessoas, nós deixamos pessoas livres da opressão maligna. Nós estávamos lá, Senhor, fazendo as coisas no teu nome, e nós expulsamos, e os demônios saíram, as pessoas ficaram libertas. As pessoas até alcançaram uma renovação na sua vida, e isso não é de estranhar, porque as pessoas acreditaram no evangelho que eles estavam pregando. E o evangelho que eles estavam pregando era o evangelho de Deus. Era o evangelho do Cristo. Era a palavra de Jesus, era a palavra de Deus. Eles estavam profetizando realmente. E muitas, milhares e milhares de pessoas alcançadas pela pregação dessa gente foram tocadas e entregaram as suas vidas a Jesus e obedeceram o evangelho que eles pregaram. E porque creram na pregação, eles trouxeram os seus familiares, trouxeram os seus necessitados, os seus carentes e os seus oprimidos. E ao chegar ali, estes indivíduos pregadores expulsaram os demônios em nome de Jesus e os demônios saíram. Veja que coisa interessante. Em todo esse momento eles não estão falando deles, eles não estão usando o nome deles, eles não estão falando que eles têm o poder. Não, eles estão dizendo, Deus tem poder, Deus pode te ajudar, Deus pode te socorrer, e Deus te socorre. E as pessoas que creram, clamaram a Deus, e Deus através deles libertou. Libertou. E por último, eles fizeram maravilhas. Fizeram maravilhas. Fizeram diante do olhar de multidões coisas extraordinárias. Coisas grandes. Coisas que alguns ficaram boquiabertos, enxergando. Mas aí tem uma coisa aqui que não está escrito, mas está nas entrelinhas. Em todo esse tempo, eles fizeram tudo isso, mas não obedeceram a Deus. Eles falaram do Senhor, mas não honraram o Senhor com a obediência. Deram o evangelho para os outros, mas não aplicaram o evangelho na própria vida. Ensinaram os outros a não mentir, mas eles mentiram. Ensinavam as pessoas que o adúltero não entra nos céus, mas eles adulteravam. Ensinaram as pessoas a não juntar tesouros na terra, mas eles entesouraram na terra. Ensinaram que o evangelho não pode ser vendido, não deve ser vendido, porque o dono do evangelho, ou o próprio evangelho, disse que de graça recebesse, de graça dai.
Eles até ensinaram, mas eles começaram a cobrar. Começaram a vender o evangelho. Usaram da inspiração para enriquecer. Não escreveram para edificar, escreveram para ganhar dinheiro. Não quiseram ir para a mídia para poder ajudar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Foram para a mídia para poderem ficar famosos, para quererem status, para se sentirem grandes. E quando estavam lá em cima, começaram a entrar na política e misturaram a igreja deles com a política, fazendo negócio dos irmãos e vendendo congregações. Iníquos, desobedientes a Deus, passaram uma coisa, venderam o evangelho, mas não viveram o evangelho. O evangelho mais precioso do que o ouro e a prata, a palavra da graça que revigora, que anima, que vivifica, que ressuscita mortos. A palavra da graça de Deus que perdoa pecados e que transforma vidas. Eles as venderam, não quiseram para eles. Não tomaram para si, não beberam da água da vida, pegaram a água da vida e serviram para os outros. De tal maneira que Jesus chega ao ponto de dizer, olha, vocês se tornaram tão religiosos, vocês se tornaram tão hipócritas, tão mentirosos, a vida de vocês se tornou uma farsa tão grande, vocês ficaram tão longe de mim, tão distante de mim, que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. É um não conhecer, não por desconhecer a existência do indivíduo. É um não conhecer, não porque não saiba o nome do fulano. É um não conhecer porque falta a intimidade para conviver de tal maneira que a essência de um e de outro se misture. Jesus não os conhece porque eles não se tornaram amigos de Jesus, posto que amigo de Jesus é aquele que faz a sua vontade. Jesus não os conhece porque eles não se apartaram da iniquidade, como diz Paulo lá em 2 Timóteo. Ele diz, olha, aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Não se misture com a farsa, com a mentira, com a hipocrisia. Se você quer proferir o nome do Senhor, se você quer abraçar Jesus, andar com Jesus, então você tem que, no mínimo, se separar. Deixar a vida errada, deixar a vida torta, deixar a vida sem lei. A vida de libertinagem, a vida do pecado. Porque não é concebível que a luz se misture com as trevas e que a igreja seja mundana e o mundo seja igreja. Não dá. Então Jesus, ele diz, eu não conheço vocês. Vocês não conviveram comigo. Diz para aqueles. Vocês não conviveram comigo, vocês não andaram comigo, vocês não participaram da minha proposta de vida, vocês não aceitaram as minhas orientações, vocês não acataram nenhum dos meus conselhos, vocês não quiseram mudar de vida, vocês nem se esforçaram no sentido de pedir junto ao meu Pai, em meu nome, que faça em vocês o milagre do novo nascimento. São pessoas que não se arrependem, que não têm reciclagem, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. São pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem das coisas de Deus, que não entendem as coisas de Deus. Pessoas que não são ovelhinhas de Jesus.
Como é que a gente sabe? Porque Jesus diz em João capítulo 10, versículo 4, ele disse, olha, as minhas ovelhas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz e me seguem. De maneira alguma as minhas ovelhas vão seguir o estranho. Elas não vão seguir o estranho, porque elas sabem discernir entre a minha voz e a voz do estranho. E essa turma aqui, uma turma que aparece lá, entende? Cheio de pompa, talvez de terno e gravata. Estão encapetados. Porque eles não estão vivendo a proposta de Jesus, eles nunca mudaram de vida. Eles viram na igreja um negócio, eles viram no ministério uma forma de ganhar dinheiro. Eles viram tudo, só não viram Jesus. Não viram Jesus. Amaram os títulos, amaram os cargos, amaram aparecer, amaram dar show de fé, amaram apresentar a glória. Não aprenderam a discrição. São pessoas que Jesus olha e diz, eu não conheço você. Tu não é dos meus. Tu não é dos meus. E isso me chamou a atenção, porque também li a história de um indivíduo que chegou diante de certa propriedade e o guarda, ele quis entrar, o guarda disse, não entra. Não entra. Não, mas eu sou amigo do dono. Eu sou amigo do fulano de tal, que é o dono dessa propriedade. E o guarda disse, não, mas espera aí, não é assim que funciona. E então interfonou e perguntou ao patrão, escuta, tem um sujeito aqui que ele diz que é seu amigo. Ele é seu amigo. O senhor o conhece? O nome dele é fulano de tal. E o patrão disse assim, não o conheço. Não conheço. Resultado, o sujeito ficou lá dizendo que era amigo do dono da propriedade, mas não entrou. O fato de eu dizer que eu sou um amigo de Jesus não quer dizer que eu vou entrar no reino de Deus. O fato de dizer que eu sou um cristão não quer dizer que me torna um herdeiro dos céus. O fato de eu dizer que estou servindo a Deus não quer dizer que eu sou servo de Deus. O fato de eu dizer que eu agora sou um seguidor de Jesus não quer dizer que eu esteja seguindo de fato. O que nós olhamos aqui é que Jesus está dizendo que a coisa é mais estreita. E ele nunca enganou ninguém, ele já disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, se a porta é estreita e o caminho é apertado, estreitou aqui a coisa. Eu só entro no reino dos céus se eu me apartar da iniquidade e passar a obedecer o Filho de Deus. É assim que funciona. Então não basta dizer eu sou amigo de Jesus ou chamar Jesus de Senhor. É preciso que eu tenha um compromisso com a verdade que o Senhor Jesus passa para mim. E eu só vou identificá-lo ou só vou ser identificado como alguém que o honra se eu o obedecer. Por que honra é essa? Que eu chamando ele de Senhor não o obedeço? Que glória há em eu chamá-lo de Senhor e desobedecer tudo que ele me diz? Não tem glória. Que valor tem a honra de um indivíduo que, tributando honra a outro, escarnece do outro, fazendo as coisas exatamente contra a sua vontade? Onde há honra numa amizade em que eu só faço é te dar desprazer. Que honra há em um relacionamento em que um não respeita o outro? Onde é que está a glória de um relacionamento onde não há amor? Não tem. E é exatamente isso que Jesus trata aqui. Ele disse, eu não te conheço. Mas tu és Senhor, nós te servimos. E ele diz, eu não te conheço. Tu nem me amavas. E como sabemos que eles não amavam o Senhor? Porque o Senhor diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra.
Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Jesus diz que eles não guardaram os mandamentos. Eles frequentaram templos, talvez foram presidentes de grandes instituições entre os homens, participaram do colégio, do presbitério de igrejas, tiveram entre os associados das convenções, se apresentaram publicamente, apareceram na mídia, divulgaram palavras, esbravejaram, fizeram coisas tremendas, mas em todo esse processo, eles não tiveram o zelo, o capricho, o cuidado de obedecer o Senhor. Logo, o Senhor não os conhece. O Senhor não os conhece. E quando ele diz, eu não os conheço, eu não tenho intimidade contigo. Tu não comia na minha mesa, tu não bebia das minhas águas. Tu não frequentasse a minha casa. Mas, Senhor, nós fomos ao templo, todo domingo, toda quarta, nós estávamos no templo. Mas não te conheço. Tu estavas no templo, mas tu não participou da mesa do meu pai. Tu não entrou para o reino. Tu não te deixou governar pela palavra de Deus. Como sabemos disso? Porque Jesus conclui dizendo, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou como eu disse, numa versão mais moderna, vós que não obedeceis às leis de Deus. Vocês que, sabendo que mentira não agrada a Deus, continuam mentindo. Vocês todos que sabem que Deus quer que seus filhos tenham um sim que é sim e um não que é não, mas vocês vivem uma hora dizendo um sim e outra hora em cima da mesma coisa, dizem não. Isso equivale, vocês compram e não pagam. Vocês não têm o compromisso e a responsabilidade de ser alguém que represente Deus na terra. Vocês são sal que se estragou e não tem mais como salgar com vocês. E tem uma coisa, são irrecuperáveis, não dá. Para fazer outra coisa, não ser jogar fora. Vocês são ramos infrutíferos da videira verdadeira, que vão ser podados, cortados e lançados no fogo. Vocês não produzem. É assim que Jesus está colocando aqui. E é claro que eu não vou terminar essa mensagem desta forma tão negativa e assustadora. Né? Porque é a graça de Deus que me envia a abrir o entendimento e que abre o meu entendimento para que junto nós tenhamos o entendimento aberto, ela me diz que hoje é um dia que dá para mudar as coisas. Veja que coisa gloriosa. O Senhor nos deu esse grande dia que se chama hoje. E aí a Escritura diz hoje, se vocês ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês. Deem ouvido ao que está sendo falado. Então, a partir de agora e a partir desse momento, entregue-se a Jesus. E o que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que fraudulento, que não use mais de fraude, não. E aquele que está torto, que se endireite. É tempo oportuno, é hora de fazer um pacto com Deus. E ao longo da história nós passamos a conhecer os que Deus conhece. Deus conhece. Por exemplo, se nós irmos lá no Gênesis, nós vamos encontrar um jovem chamado Abel, que ficou conhecido de Deus. E sabe como é que Abel ficou conhecido de Deus? Ele ficou conhecido de Deus oferecendo para Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Abel amou tanto o Senhor, amou tanto. É bom lembrar que quando Abel existiu, ninguém tinha feito sacrifício ainda. Não existia lei para sacrificar nada. Então, eu posso dizer aqui nessa noite que quando Abel existiu,
no coração dele veio uma vontade, um desejo de oferecer um churrasquinho para Deus. Ele era pastor de ovelhas, e ele olhou uma ovelhinha antes, eu quero fazer um churrasco para Deus. Era uma oferta de amor, era uma oferta de gratidão. Ele queria agradar a Deus. É claro que Deus não ia querer comer, entendeu? Um carneirinho, um cordeirinho. Deus não queria um churrasquinho de cordeiro. Mas Abel fez aquilo com tanto amor. Deus tem sido bom para mim, Deus tem me dado de tudo. Sabe uma coisa? Eu convido tanta gente para festejar comigo aqui, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um churrasco só para Deus. E aí ele inventa lá um altar, um holocausto, e prepara, mata um cordeirinho, ele faz aquilo. Eu fico imaginando, eu viajo nessa vibe aí, e então vou lá, né? E fico dentro, mergulhado, né? Viajando. Entendeu? Eu imagino, porque era um homem sozinho, não tinha uma congregação, não tinha um pastor para dirigir, não tinha ninguém para controlar, era algo do coração. Algo que vem da gratidão. Não é algo fingido, não é algo para aparecer, não tinha ninguém lá, a não ser o seu irmão que estava lá do outro lado espiando. Mas ele não está lá para o irmão ver. E diz, eu vou fazer um churrasquinho, vai lá, parte aquele cordeiro, bota sobre o altar, toca fogo, e algo aconteceu lá. Oh, aleluia! Algo maravilhoso aconteceu lá. Sabe por que eu digo isso? Porque Caim de longe viu que Deus aceitou aquilo. Caim viu que Deus aceitou porque só estava o Abel. E lá de longe está o Caim olhando. E ele viu que Deus aceitou o sacrifício de Abel. E o sacrifício de Abel foi aceito porque era algo do coração. Nós chamamos de sacrifício, mas na verdade era uma oferta. Era uma dedicação. Era uma forma daquele ancestral nosso dizer para Deus, eu te amo. Ai, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom servir a ti. Como é bom ter a consciência tranquilizada. Como é bom saber que eu estou em paz contigo. Como é gostoso saber que eu sou teu amigo e que eu sou conhecido nos céus. Sabe o que está escrito de Abel? Até hoje ainda fala. Quase 6.000 anos já se passaram. Eu estou aqui falando de Abel. Porque a memória do justo é eterna. Glória a Deus. Depois nós vamos encontrar outro homem que alcançou um êxito também num relacionamento com Deus. Outro homem que é encontrado por Deus em uma região de idolatria, no meio de um paganismo tremendo. Estou falando de Abraão. E Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa todo esse povo aí, porque era tudo idólatra, tudo mergulhado dentro do paganismo. Mas o Abraão andava com um desejo de encontrar Deus, ele andava com vontade de Deus, ele tinha sonhos com Deus. E Deus agradou-se do Abraão e disse para ele, Abraão, larga tudo aí, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e segue-me. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão não pensou duas vezes, largou tudo e saiu peregrinando. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus fala que Abraão saiu peregrinando com a intenção de encontrar uma terra cujo arquiteto era o próprio Deus. Ele pensou numa terra que estava para além das planícies, das regiões onde ele morava ou das montanhas por onde peregrinou. Ele tinha uma visão espiritual. Ele disse, eu estou andando com Deus, eu vou seguir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus apareceu na tenda de Abraão. Ele fez uma amizade tão grande com Deus, que Deus foi visitar ele. Um dia está Abraão assentado na frente da sua tenda, seus empregados trabalhando, era um homem rico. E de repente vem 3 homens andando.
E o Senhor foi até a casa de Abraão. Abraão não sabia quem era, mas homem bom que era, de coração generoso, hospitaleiro. Ele sai ao caminho e diz para aqueles homens que ele vê: se não passem de mim, o caminho aqui é longo, aí para frente não tem mais nada. Entra na minha casa, vem na minha tenda, comam, se lavem, descansem. E o Senhor entrou lá. Por isso o escritor aos Hebreus diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, pensando que estavam fazendo a um homem, estavam fazendo para Deus. Se você ler o texto que antecede o texto que eu li, ou na sequência, você vai ver que o Senhor fala dos justos. Para estes ele disse: apartai-vos de mim, mas para os justos ele diz: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, me deste de beber, eu tive fome, me deste de comer. Eu fui estrangeiro e tu me hospedaste. Estive doente, tu fosse me visitar. Quando estava preso, tu fosse lá me ver. Olha só, as atitudes de um homem justo: bondade, generosidade, misericórdia, amor, compaixão para com o seu próximo. Não é dessa forma, simplesmente chegar e dizer: eu curei, eu expulsei demônio, eu profetizei. Não. Na verdade, os justos não disseram nada. Os justos até disseram. O justo faz as coisas entendendo que ele só está cumprindo o seu dever. Porque quem é justo não vai lá dar um pão para ti e depois: eu ajudei ele. Não, porque aí já sai a justiça. Por isso mesmo Jesus ensina nos evangelhos que as nossas obras de justiça, o que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber. Se não deixa de ser obra de justiça. As nossas obras de justiça devem ser algo voluntário, tipo a atitude de Abraão: vem, senhores, não passem da minha casa, comam pão, bebam água, descansem um pouquinho, vem aqui em casa. Mandou preparar uma porção de coisa para eles lá, era um banquete que o Abraão fez. Mas ele não sabia que quem estava lá era Deus. Deus estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ficou conhecido de Deus, ficou conhecido como amigo de Deus. Olha só. Eu poderia aqui também trazer a história do Enoque, que está antes do dilúvio. Vocês sabem que na época do dilúvio a terra ela se encheu de imoralidade. E os homens perderam totalmente, quando eu falo homens, a humanidade perdeu totalmente a noção de equilíbrio, de justiça, perdeu a noção de Deus. Era uma época tão difícil, era uma época em que as leis foram sendo atropeladas e a iniquidade foi tomando conta de tudo, e junto com a iniquidade a violência, algo semelhante ao que ocorre nos nossos dias. Porque o que está ocorrendo nos nossos dias? Enfraqueceram as leis e aumentou a violência. Ora, no enfraquecimento das leis, enfraqueceu a educação. No enfraquecimento da educação, tem enfraquecido a segurança. No enfraquecimento da segurança, está se acabando a paz dos homens. Porque não há justiça. E a paz é fruto da justiça. Onde não há justiça, não há paz. Se instala o caos. Antes do dilúvio foi assim. Por isso que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio. Porque os homens partiram para a iniquidade total e deixaram as leis. A anarquia, o caos tomou conta. E Deus viu que a única saída era aniquilar aquela geração. Destruir aqueles povos. Porque tornaram-se bárbaros, animais, perderam a noção das coisas e tornaram-se pior do que os animais. A bestialidade tomou conta. Mas no meio daquela iniquidade toda, um homem
resolveu andar com Deus, antes de acontecer o dilúvio. Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, seriam como nos dias anteriores ao dilúvio. Então, onde a maldade chegou em seu pico máximo, e ele disse que antes dele voltar, a coisa ia ficar desse jeito de novo. Mas no meio daquela iniquidade toda, nós encontramos um homem que a Bíblia fala pouquinho dele. Tem 4, 5 linhas falando dele. Enoque. E aí está escrito assim, e andou Enoque com Deus. Enoque resolveu andar com o Senhor, andar com Deus. E aí tem uma frase no texto em que fala de Enoque, que diz assim, e alcançou testemunho de que agradara a Deus. De tal maneira que Deus gostou tanto do Enoque, mas Deus amou tanto o Enoque. E ao invés de dizer para o Enoque, eu não te conheço, ele disse, eu te conheço tanto que quero que tu venha aqui em casa. Sabia? O Enoque não morreu. O Enoque não viu a morte. O Senhor Deus gostou tanto dele, tanto, que disse, Enoque, tu é meu amigo, tu anda comigo. E andar com Deus implica em fazer a vontade de Deus. Tu tens andado tão comigo, tu tens tido tanto amor por mim, tu gosta tanto de mim e eu estou apaixonado por ti, cara. Deus falou para Enoque. Ele disse, sabe de uma coisa? Não vou deixar tu conhecer a morte, não. Queres vir morar aqui comigo, aqui em cima? Mas assim, Senhor, tu vai me fazer subir aí? Tu vais fazer eu levitar? Sim, eu vou fazer tu levitar. Aí eu quero. Eu gosto de ti mesmo, a minha vida aqui é te seguir, a minha vida aqui é te servir, a minha vida aqui é obedecer. Sabe uma coisa? Eu quero ir contigo também, Senhor. E o Senhor para si o tomou, e não se achou mais, porque o Senhor para si o tomou. Ao invés de ele ganhar um apartai-vos de mim, ele ganhou a chegai-vos a mim. Chega-te a mim, sobe aqui. E eu poderia passar a noite contando para vocês de homens que Deus escolheu para estar com ele. Homens, mulheres, crianças, jovens, anciões, todos, de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todas as raças. O Senhor teve vários que ele levou para ele. Louvado seja Deus. Hoje à noite, o objetivo de eu te entregar essa palavra é para despertar em você o que já foi despertado em mim. Não basta nós dizermos que servimos a Deus. Não basta nós falarmos das coisas de Deus. Se eu ver uma mesa repleta de bons alimentos, de cheirosos alimentos, os aromas de carne assada, frango assado, né? de outros, de molhos gostosos, né? Farofa com bacon bem torradinho, né? Os adventistas agora me pegam no pé, né? Então vamos lá. Se eu ver uma mesa posta com tudo que é saboroso, gostoso, pão quentinho, que cheirinho, entendeu? E eu olhar e eu elogiar, que coisa linda. Como está assadinho. Olha o frango, que lindo que ficou, douradinho. Eu falar muito e passar a noite falando daqueles alimentos sobre aquela mesa, mas eu não comer. Os aromas e a beleza da mesa não vão me nutrir, não vão ter efeito em mim. Mas valia não ter elogiado nada, mas valia não ter falado nada. E já ir comendo tudo que estava ali. Entendeu?
É isto que Jesus quer que a gente aprenda. O evangelho é legal. É nota 1000. O evangelho de Jesus é uma doçura. O evangelho de Jesus é melhor do que picanha douradinha, pingando, que o Henrique sabe fazer assim, pingando pro prato. É melhor do que a maionese que a mãe faz, que é a melhor maionese da terra. O evangelho de Jesus é mais refrescante do que água geladinha. Mais saboroso do que Coca-Cola bem gelada. Mas ele só tem efeito se nós beber, se nós comer. E com isto eu quero dizer, se eu aplicá-lo à minha vida. O evangelho é tão lindo, mais lindo do que o nascer do sol. Ou que o pôr do sol. É mais maravilhoso do que as águas correndo nas cascatas e as flores que desabrocham as suas margens. É mais prazeroso do que os cantos dos pássaros. Aliás, todas estas coisas só existem por causa do evangelho. Porque pela palavra de Deus foram criadas. Mas nada disso vai ter efeito na minha vida se eu não deixar o evangelho vir para dentro de mim, dominar cada cantinho da minha alma, preencher todo o meu coração. Se ele não for a luz que me guia todo dia, se ele não for a voz que me ensina o caminho, se não for a palavra da minha salvação, de nada valerá. Então eu serei simplesmente mais um que expulsa demônio, que profetiza, mas que vive na iniquidade. Eu te passo isso essa noite desta forma que o Espírito Santo ministrou meu coração, para que você não fique assustado. Porque você não é para se assustar. Você não deve se assustar com o que eu estou falando. Porque você é um sortudo, é uma sortuda. Você é tão sortudo, tão sortuda, quanto aquele ladrão da cruz, que teve o tempo de dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que eu digo que tu tens essa sorte? Porque tu estás me ouvindo nessa noite. E tu tens o poder de escolher. Tu tens o poder de dizer: eu vou mudar de vida. Eu vou ser tudo que Jesus diz para mim ser. E o que Jesus diz para nós ser não é difícil, não é ruim, não é pesado. É maravilhoso. Você conhece alguém bem bondoso? Sim. Você conhece alguém assim? Ó, eu conheço uma pessoa maravilhosa. Que pessoa legal. Conhece? Levanta a mão assim. É? Jesus quer te deixar mais legal do que essa pessoa. Olha só. Você conhece alguém muito honesto? Só esse aqui é honesto. Conhece? Conhece, irmã? É. Ó. Olha que legal. Jesus quer te deixar melhor do que eles em honestidade. Você conhece alguém que anda tudo certinho, tudo direitinho, alguém bem organizadinho, alguém, entende, que consegue fazer as coisas tudo em ordem, que você olha e diz: que coisa legal, que coisa bonita. Você conhece? Jesus quer te deixar melhor do que ele. O evangelho tem esse efeito. O evangelho não quer tirar a tua alegria, ele quer te dar alegria. O evangelho não vem para punir você. Tá, irmão Deus, mas olha que mensagem pesada, apartai-vos de mim. Mas é para aqueles que não conhecem. E é para aqueles que não se deixam conhecer pelo Senhor. Tu é sortudo, cara. Tu está aqui essa noite.
e tu podes deixar Jesus te conhecer. Oh, aleluia, tu podes fazer como Zaqueu. Vem aqui para casa, Senhor. Entra. Ó, toma conta de tudo. Eu vou ser o teu mordomo. Vou ser o teu mordomo, Jesus. Tu é o rei e eu vou ser o mordomo. O coração é meu, mas quem manda é tu. A alma é minha, mas quem dá ordem é tu, Senhor. Não, meu filho, mas a casa é tua, não pode tomar conta de tudo. É claro que nesse sentido você precisa se despossuir. Eu vou me despossuir de mim para ter Jesus. E aí ele toma conta da casa. E ao tomar conta da casa, essa casa, ele começa a dizer o que eu devo fazer. E é legal, porque daí tudo que ele diz é bom. Tudo que ele diz, olha o que ele diz assim, ama. Amar não é bom? Ele diz, perdoa. Que coisa boa é perdoar, irmão. Quem não perdoa anda com um fardo nas costas, entende? Pesado. Ai, não aguento mais, não posso mais suportar. Não suporto olhar, não suporto falar, não suporto ver na minha frente. Mas quando tu perdoas, oh, coisa boa. Que legal, que pessoa querida, que pessoa maravilhosa. Leveza. Entenda isso nessa noite e dá lugar a Jesus na tua vida. Deixa ele te conhecer. Mas deixa te conhecer. Para ele te conhecer, ele tem que fazer parte da tua vida. Ele precisa ir com você, ele precisa jantar com você, ele precisa estar presente lá. Pois é, irmão Deus, mas lá em casa somos dois. Deixa ele junto. Deixa Jesus ir junto. Entendeu? Oh, glória a Deus. Deixa Jesus fazer parte do seu viver. Então ele vai te conhecer. Vai te conhecer. Ele vai poder dar testemunho de você, de mim, de nós, na presença do Pai. Diz, Pai, esse aqui é meu. Pai, esse é meu amigo. E um dia, como ele fez com Enoque, ele nos levará para estar com ele para todo sempre. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Eu creio que você já entendeu. Se deixar, eu falo até amanhã. Mas eu creio que você já entendeu a proposta. Glória a Deus. Nesta oração vamos orar também pela menina Ana. A Ana tem 13 anos. Ela luta contra uma doença. Deus já tem tocado na Ana, mas nós vamos pedir para o Senhor completar sua obra. A Marlene e Marli, ou Marlene e Marli Correia, é isso? Eu não entendi aqui se são, é dois nomes ou um? É Marlene e Marli Correia. Né? Vai fazer uma cirurgia amanhã. A Marlene Canuto, esposa de um primo meu, também precisa de oração. O Sidney está com dores na coluna. O irmão Diego também anda com dores. Vamos pedir a Jesus para aliviar. A Bruna veio pedir oração. E nós vamos apresentar ao Senhor. E os demais que aqui estão, se tem alguma necessidade, alguma carência, fale com Deus agora. Deus vai te atender. E não esqueça de dizer para Ele, tá bom? Jesus, eu quero ser conhecido aí no céu. Eu quero ser conhecido de Ti. Fala o meu nome aí. Intercede por mim. Oh, glória a Deus. Querido Pai, eu te dou graças por essa oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de olhar na Tua palavra as revelações que Teu Filho traz e nós podermos refletir a respeito das mesmas. Esta revelação, Senhor, de que se não vigiamos, podemos nos tornar religiosos, ritualistas, tradicionalistas,
sem nenhuma mudança no ser. Podemos cair no erro dos fariseus dos dias de teu filho na terra, que tinham tanto capricho pelos utensílios, pelas vestimentas, até mesmo pelo próprio livro, os pergaminhos das escrituras que eles guardavam em seus cintos. Tinha um capricho tremendo pelo ritualismo comportamental e a indumentária apresentável diante dos homens, mas não levavam no coração o exercício misericordioso, paciente, amoroso, longânimo, benigno, de quem frutifica pelo teu Espírito. Eram tão zelosos e tão caprichosos da sua religiosidade e tão distantes da vida contigo, meu Pai. Tão frequentadores de templos e tão distantes do compromisso com a verdade. Livra-nos, Senhor, deste mal. Livra-nos deste engano. Livra-nos de sermos desta forma. Mas que o teu evangelho venha a nós, trazendo o teu reino. Trazendo o teu reino para dentro de nós e nos inserindo no reino. Que o teu evangelho seja o nosso alimento, seja a fonte onde vamos beber das águas vivas, para que não haja mais sede em nós. Que nós possamos abraçar os teus conselhos e as tuas verdades. E que não nos entristeçam as revelações das consequências daqueles que andam errado, meu Senhor, mas que nos estimule essas revelações a fazermos o que é direito, a fazermos o que é certo, a andarmos da forma correta, dando a você, Senhor, a oportunidade de nos conhecer. Ou, numa expressão maior, que nós vá nos revelando diante de Ti, em arrependimento sincero, que cada um de nós coloque o que é de verdade na Tua presença. Ainda que Tu saibas tudo de nós, como sabias de Adão, que ao se esconder, pensou que estava saindo da Tua presença e Tu estavas lá. Que nós tenhamos a consciência que não dá para esconder nada de Ti, mas mesmo assim, devemos nós mesmos nos colocar diante de Ti em sincero arrependimento, expondo tudo que somos, nossos pontos fracos, nossa inaptidão, nossa falta de amor, nossa falta de misericórdia, nossa falta de honestidade. E colocar diante de Ti, Senhor, para que então Tu comeces a consertar cada pecinha da nossa vida e nos regenerar, e nos transformar, e renovar o nosso entendimento, e fazer nascer uma nova criatura que, segundo Deus, é apta para o exercício de boas obras. Vem realizar em nós o Teu querer. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Como em todos os céus se realiza a Tua vontade, realize-se também na nossa vida. Abençoa, Pai, o Sidney, que está com dores na coluna. A Marlene Correia, que vai fazer cirurgia amanhã. A Marlene Canuto, Senhor, que está profundamente depressiva. Socorre a tua filha, renova as suas forças. A menina Ana, Senhor, que com 13 aninhos está guerreando para viver. Ah, Tu és tão poderoso. Tu podes fazer muito mais do que eu estou te pedindo ou pensando. Abençoa o Diego, Senhor. Que as dores sejam anuladas, também da sua coluna.
Deus, abençoa aqueles que não puderam vir, mas que em casa estão nos ouvindo, aqueles que estão à distância, assistindo este momento. Que tua mão santa e maravilhosa os alcance. Abençoa cada um que está nessa casa. Que eles sintam o teu abraço, que eles sintam o teu amor, que recebam, percebam a tua presença. Que cada um de nós se abra para ti. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.